A dependência é uma condição de quem é dependente da pessoa que não consegue desligar de um hábito, especialmente de um vício ou sujeição. Uma dependência física também, que é por consumo compulsivo de medicamentos ou drogas ou até mesmo de comida ou bebidas. Mas hoje, irmãos, vamos falar de uma dependência de Deus. Em João 14,10 fala: Jesus afirma que o Pai está nele e ele no Pai. Não crês tu que estou no Pai e o que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Graça e paz, irmãos. Mais um devocional que foi entregue a mim para conversar aqui com vocês um pouco. O último ali que eu fiz foi um pouco mais extenso. Eu puxei um pouco mais de conversa com vocês, não tive nenhum testemunho também para contar. Mas dessa vez é a dependência de Deus, irmãos. Nossa, como a gente poderia falar umas 3 horas, irmãos, só disso para começar. Porque o quanto a gente depende de Deus. E é incrível que todos os devocionais que caiu para mim, parece que se encaixa tudo com esse tema. Porque sempre, na verdade, quase todos os temas que a gente consegue ver por esse, por causa que toda vez nós dependemos de Deus. E muitas vezes alguns acabam esquecendo que até mesmo o pastor também depende de Deus, né? Não é porque ele é o pastor, ele é Deus. Vamos lá, irmãos, o que eu quero dizer com isso? A palavra que a gente escuta, e até mesmo do devocional que muitos irmãos recebem ali, o que eles dizem, vem do Espírito Santo, porque Jesus veio à terra e Jesus disse à terra que o Pai está nele e ele no Pai. Isso quer dizer que o Pai estava totalmente com ele e ele com ele. Ficou um pouco confuso isso. Mas ao mesmo tempo que Deus estava no céu, ele também estava aqui por meio de Jesus na terra. E com isso, irmãos, ambos estavam ligados. E todos os atos de Jesus, que veio aqui como um homem que se fez carne, Jesus se fez carne, irmãos, para vir até aqui, estando com o Pai nele e ele no Pai. Jesus deixou tudo no reino de Deus para vir até aqui conosco. Mas mesmo assim, Deus estava com ele e ele no Pai. E todos os atos que Jesus fez, Deus usou Jesus para fazer eles. Parece um pouco difícil de explicar quando a gente pensa assim, mas na questão lógica, vindo pela visão do mundo. Mas se for até por ver de uma visão do mundo, vamos dizer assim, Deus é um artista. Deus vai fazer boas obras de arte. Deus tem um lápis, Deus tem uma borracha, Deus tem um lápis de cor também para pintar essa obra. Ou até como um escultor, Deus tem o seu martelo. Tem essa outra parte ali, eu esqueço o nome daquela ponta, mas ele também efetua ali a sua obra. Ou Deus é um carpinteiro, Deus sabe qual é a madeira boa, qual é a ferramenta que ele vai usar. A gente é ferramenta? Não. A gente é filhos. A gente também é servo. Porque a gente escolheu servir e obedecer ao Pai. Nos tempos de antigamente, o pai, nas famílias, eles tinham grande produção até, chegavam a ter servos. Os filhos também agiam e obedeciam ao pai como se fossem até funcionários, mas eles sabiam que eram filhos. O bom samaritano não, o filho pródigo é um caso disso que a gente vê, irmãos. Mas esse não é o caso. Qual que é a nossa dependência de Deus? Tudo. Eu posso dizer, irmãos, várias coisas que a gente pensa que a gente depende de nós mesmos,
mas a gente depende de Deus. Que vamos dizer assim, eu coloquei a minha vida na dependência de Deus. Eu dependo de Deus para até mesmo tomar as minhas decisões. Até mesmo quando eu vou fazer uma prova, eu vou lá e estou orando junto com o Senhor e perguntando, eu estou pegando cola com Deus? Não. Estou deixando a minha escolha na mão de Deus e vendo com tanto meus olhos e buscando ver com os olhos espirituais, como diz. Mas vamos dizer assim que é como se fosse guiado, irmãos. Eu ainda não cheguei a, como diz muitos, ouvir diretamente a voz de Deus, mas eu sempre sinto uma sensação ali que devo fazer isso ou não, eu fazer aquilo ou não. Teve vezes que eu estava pensando se eu devia ir por um atalho que eu geralmente pegava para ir para casa ou fazer um pouco mais, uma volta mais longa. Teve uma vez que eu fiz essa volta mais longa. 2 dias seguintes eu descobri que eu aconteceu um acidente lá. Nós temos muitas vezes dependência de Deus. E a gente acaba ficando por reclamar por conta dessas situações. Porque na hora a gente não sabe que é uma situação que Deus está fazendo isso para evitar da gente sofrer. E até mesmo quando a gente está numa situação difícil, quando a gente está com uma dívida, quando a gente está com um tempo difícil, não está vindo cliente para o serviço, é uma situação que está vindo uma aprovação. E vocês sabem o maior exemplo dessa aprovação. Jó. É o Jó. Eu não estou falando ou está cortando não, irmãos, tá? É o irmão, o pessoal é o Jó da Bíblia. Que ele teve a maior provação de fé dele ali. Ele perdeu tudo e ele era sempre dependente de Deus. Tudo que ele tinha depende de Deus, né? Todas as coisas que ele ganhou, todas as pessoas próximas dele. Muitos até acabaram pensando que aconteceu aquilo com ele, que fez algo errado, não estava admitindo. E isso entra até se eu fosse pegar para essa história, eu até poderia ter juntado esse tema com o da renúncia ao egoísmo, para falar que muitos ali que estavam na história com Jó estavam sendo, de certa forma, egoístas, pensando até e afirmando que Jó estava sendo ainda mais egoísta, que tudo que ele fazia estava certo, ele não fazia nada de errado. Jó estava arrependido todo momento, pedindo perdão, irmãos, e pedindo perdão principalmente por ter esquecido que se ele fez alguma coisa errada ou não.